Eu não sei você, mas para mim, gerenciar meu dia de trabalho quando eu era autônoma era uma das tarefas mais desafiadoras do meu trabalho. Afinal, cada pessoa tem uma dinâmica diferente de trabalho, cada cliente tem uma logística totalmente diferente do outro, maneira de se comunicar, ferramenta, né, de comunicação. E se a gestão do autônomo não é bem feita, pode ter certeza que o caos não vai apenas reinar, ele só vai piorar ao longo do tempo. Enquanto você, autônomo, não for mais produtivo e não souber gerenciar o seu tempo, nada vai funcionar e você vai estar sempre limitando o seu crescimento. E pior, vivendo no caos, todo sobrecarregado. No vídeo de hoje eu vou trazer um guia de 5 práticas de organização da sua gestão para começar a aplicar ainda hoje para você conseguir, como autônomo, ter rendimentos financeiros mais constantes, ter mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional sem interferir nos seus resultados financeiros e ser, realmente se sentir mais produtivo, finalizar tudo aquilo que você começa. Então vamos para a prática número 1, que é usar a agenda do jeito certo. Essa já entra em primeiro lugar, porque sempre que eu vejo a agenda de alguém, eu consigo identificar muitos erros de organização relacionados à gestão do tempo. A gente tem até uma aula gratuita aqui no YouTube, onde eu explico tudo isso em detalhes. É só você clicar aí nos botões que aparecem aqui no vídeo. Prática número 2, criar uma lista separada de agenda versus atividades. Ao usar a agenda do jeito certo, você vai precisar entender que você vai precisar separar suas atividades em 2 categorias. As atividades da agenda, seguindo os ensinamentos do vídeo que eu mencionei antes, e as atividades com prazo. O principal objetivo dessa organização é você ter realmente clareza do que é prioridade daquele dia em específico e o que é prioridade em relação aos seus prazos. O erro que eu mais vejo é as pessoas colocar tudo na agenda e engessar as atividades de forma que as coisas realmente nunca aconteçam conforme o planejado. A prática número 3, você vai parar de fazer checklists toda hora e você vai começar a adotar caixas de entrada. Não adianta você ter um caderno e anotar tudo o que passa na sua cabeça como se fosse um to-do list do seu dia. Isso simplesmente não vai funcionar. Eu sei porque eu aposto que você já seguiu esse tipo de dica de guru de gestão do tempo e não funcionou, né? Listar tudo a cada dia não funciona, porque isso não te traz uma visão geral de todas as demandas em uma linha do tempo de forma coerente, onde você vai ter plena certeza do que é prioridade ou não. Então, ao invés de ficar fazendo checklist do que você vai fazer todo dia, uma para cada dia, experimente fazer algo um pouco diferente. Você vai ter um caderno ou um bloco de notas chamado de caixa de entrada, e ali você vai anotar tudo o que passar na sua cabeça ao longo do dia, sem filtro, sem critério, sem se preocupar em organizar absolutamente nada. Aí, no final do dia, você vai passar item por item e vai pensar: qual que é o lugar apropriado para eu organizar essa demanda aqui? E é aí que entra a lista de atividades e a lista da agenda que eu mencionei antes. Você vai tirar tudo o que está escrito lá na sua caixa de entrada e você vai organizar no lugar que for mais apropriado para ter uma visão clara do que de fato é prioridade numa visão de contexto macro e não parar para pensar todo dia o que eu vou fazer hoje, o que eu devo fazer hoje. A prática número 4 é usar a sua ferramenta de WhatsApp como uma ferramenta de comunicação e não uma ferramenta de gestão. E sim, essa prática ela é polêmica, porque muita gente ela vê e usa o WhatsApp como uma ferramenta de gestão quando ela não é. E saber disso é muito importante para a gente não se frustrar ao tentar gerenciar todas as demandas que a gente recebe por lá. E a explicação ela é simples. Você vai precisar usar o WhatsApp da mesma forma que a caixa de entrada que eu mencionei antes. Então, para cada demanda que você receber lá, você vai ter 3 caminhos. Se for algo que você responde em até 2 minutos, você vai responder na hora e arquiva a mensagem. 2. Se for uma demanda que você precisa realizar até um determinado dia, você vai organizar essa demanda na sua lista de atividades que você já organizou nos passos anteriores. E 3. Se for uma demanda que você precisa realizar em um determinado dia, você vai organizar essa demanda na sua agenda. Depois disso, dessa organização super simples, você vai poder arquivar cada conversa, sem medo, porque você saberá que as demandas estão todas organizadas e principalmente centralizadas em uma visão só. É isso que vai te dar a clareza de prioridades que você precisa para, de fato, ser um autônomo produtivo. Prática número 5. Como você vai organizar e gerenciar os seus e-mails. Nesse caso,
A orientação é a mesma que eu expliquei no contexto agora do WhatsApp. Por quê? Porque você também recebe demandas lá no seu e-mail de maneira completamente aleatória e desorganizada, e você precisa centralizar essas informações todas no mesmo lugar para ter a ordem, né, entender o que é prioridade ou não. Então, ao abrir o seu e-mail, não caia na tentação de já começar a executar todas as demandas que você recebe por lá. Primeiro, você vai organizar as demandas nas devidas listas para você ter a clareza que você precisa em relação às suas prioridades. O passo a passo para organizar isso é o mesmo do WhatsApp. Para cada e-mail, você vai ter 3 caminhos. Se for algo que você responde, né, um e-mail rápido de responder em até 2 minutos, você vai responder na hora. Se você tiver uma demanda que você precisa realizar até um determinado dia, vai para sua lista de atividades. Ou 3, se for uma demanda que você tem que realizar em um determinado dia, num dia específico, você vai organizar na sua agenda. E aí, você conhecia essas 5 práticas essenciais para começar a organizar a sua gestão como autônomo? É claro que esse é só o início do gerenciamento de prioridades, mas quando você organiza o seu ponto de partida, tem muito mais facilidade em manter a ordem e a consistência com o passar do tempo. A sua organização é um hábito e não um dom divino que poucas pessoas têm. Quando você consolida o hábito da organização na gestão, você consegue ser muito mais eficiente no seu dia de trabalho. Se você quiser aprender a organizar toda a sua gestão como autônomo usando a nossa metodologia de produtividade, clique no link da descrição aqui embaixo para saber mais sobre o nosso curso Produtividade e Gestão do Tempo para Autônomos, o PGA. Te espero lá!